Caríssimo ouvinte, com este episódio estamos encerrando a 4ª temporada do Ser Espírita. Essa temporada foi toda dedicada às leis morais que Allan Kardec nos apresentou na 3ª parte do Livro dos Espíritos, a partir dos ensinamentos dos Espíritos. Ratificamos que o espaço do Ser Espírita foi pensado, idealizado para servir de gotas de luz, de conhecimento, de esclarecimentos acerca da doutrina espírita, alcançando aquele que, principalmente, nada ou quase nada conhece sobre ela. Tentamos selecionar temas que abordassem pontos, princípios, conceitos do Espiritismo, a fim de oferecer, ainda que superficialmente, uma noção desta doutrina consoladora, substituindo as crendices, os achismos, por informações alicerçadas na codificação espírita. Para que pudéssemos alcançar o nosso objetivo, contamos com a colaboração de vários trabalhadores da lide espírita, seja como entrevistado, seja como membro do DE, do DCSE, da AME de Juiz de Fora. Antes de adentrarmos no 4º episódio propriamente dito, queremos deixar registrado o nosso muito obrigado a Rocione Andres Lopes, a Carmen Beatriz Rauch Palmieri, ao Marcos Vinícius do Amaral, a Denise Ribas Ribeiro e Daniel Salomão, que tornaram possível o Ser Espírita compartilhando os seus conhecimentos e atendendo o nosso convite para fazer parte deste projeto. Hoje, finalizando a temporada, o nosso companheiro Daniel Salomão, dedicado e estudioso trabalhador espírita, conversa conosco sobre as 3 últimas leis que estão na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Mais especificamente, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade e da perfeição moral. Para iniciarmos o nosso papo, trazemos algumas questões que envolvem essas leis morais. O homem é, por natureza, dono de si mesmo. Partindo dessa afirmativa, ele tem o direito de fazer tudo quanto achar necessário à sua conservação e ao seu desenvolvimento? O que vem a ser o livre-arbítrio? Existe fatalidade segundo a doutrina espírita? E se existe, como exercer o livre-arbítrio? Os espíritos podem nos revelar o futuro? Se a lei de justiça é uma lei da natureza, por que há tanta injustiça no mundo? Ao homem que com o seu trabalho adquiriu vários bens, é lícito defender a propriedade dos mesmos? Como o Espiritismo vê a esmola? É um ato de caridade? Como pode uma mãe odiar seu filho, até mesmo desde a infância? Como se explica a ausência do propalado amor materno? E, por último, algumas questões sobre a lei da perfeição moral. É factível ao homem encarnado alcançar a perfeição moral? Todo bem que é feito, desinteressadamente ou não, tem merecimento? Dentre os vícios morais, existe algum que permeia os demais? Daniel, sua tarefa, como sempre, não será fácil. Mas contamos com a sua costumeira capacidade de nos esclarecer sobre estes assuntos. Agora é com você. Olá a todos. Depois de 3 episódios em que a gente discutiu os capítulos da 3ª parte do Livro dos Espíritos, que se referem às leis morais, nós chegamos aos 3 capítulos finais, que trazem as 2 últimas leis, se a gente pode dizer assim,
e também um capítulo de conclusão muito interessante, muito importante. A primeira das leis que a gente vai discutir hoje é a lei de liberdade, lei que está no capítulo 10 da terceira parte, né, de O Livro dos Espíritos. E é muito interessante porque esse conceito de liberdade, que inclusive tem sido muito discutido recentemente, ele muitas vezes nos leva a conclusões equivocadas, né? De liberdade como de possibilidade absoluta de se fazer qualquer coisa. Mas logo no início do capítulo, os Espíritos nos esclarecem que ainda que a gente possa fazer muitas coisas, vamos dizer assim, né? A nossa liberdade deve terminar quando se torna um empecilho à liberdade do outro. Ou seja, as nossas ações devem estar subordinadas, acima de tudo, à lei de caridade, à lei de amor e caridade, que é a que nós vamos comentar em seguida. Se a gente, para fazer o que deseja, para fazer o que quer, percebe que vai ferir o outro de alguma forma, o interessante é que a gente não faça. Percebam que a gente pode fazer? Pode fazer. Mas como a gente comentou lá no primeiro capítulo, né? Vai falar da lei divina ou natural, um capítulo introdutório da terceira parte. As leis de Deus estão escritas na nossa própria consciência e quando a gente fere essas leis, a nossa consciência nos alerta. O que a gente vai chamar muitas vezes de sofrimento, né? Que vem de um arrependimento, de um remorso. Então, se a gente quer evitar o sofrimento, e claro, a proposta de Jesus é essa, né? E nos ensinar, e nos auxiliar, e naturalmente também a proposta espírita, o importante é que a gente busque não atrapalhar, né, a liberdade do outro, não ferir o outro em nenhum sentido. Isso naturalmente não nos tira a liberdade, por exemplo, de pensar, não nos tira a liberdade, por exemplo, de consciência. Então, no nosso pensamento, nós temos essa liberdade. Ainda que o pensamento também, claro, né, quando voltado à negatividade, quando voltado ao mal, também nos conduz, da mesma forma como comentamos no início, a situações de sofrimento. Então é importante a gente ter, como coloquei, né, subordinar as nossas ações e pensamentos à proposta de caridade de Jesus. Agora tem um detalhe interessante. E diante do pensamento do outro, da consciência do outro, né? Quando esse pensamento é exposto. Se eu observo, por exemplo, que esse pensamento conduz ao mal, né? No ponto de vista cristão, espírita cristão, ele é equivocado, será então que eu não devo conversar com essa pessoa, que eu não posso discordar em nome de uma pretensa caridade? Pelo contrário, olha que coisa interessante. Isso não é desrespeitar a liberdade do outro. Então, se eu identifico uma postura, um pensamento que eu entendo como equivocado, e se eu tenho a real intenção de auxiliar o outro a que se modifique, eu posso conversar com ele sim. Eu posso discordar da postura, do pensamento dele. Só que tem uma questão que eu acho fantástica, que é a questão 841, que está inserida nesse capítulo, em que os espíritos vão nos recomendar a discordância com brandura e persuasão. Olha que interessante. E eles ainda destacam como fazia Jesus. Então, se eu identifico um pensamento como maléfico, e para discordar desse pensamento eu agrido, né? Até que ponto eu estou contribuindo para a modificação desse pensamento equivocado? Então, o importante é essa proposta, né? Nós que estamos num momento ainda de muito debate no campo político, que muitas vezes vai para o campo da agressividade, está aí uma reflexão extremamente atual e importante da forma como nós vamos discordar. Podemos discordar? Claro que podemos. Mas a forma como fazemos isso deve estar, como colocamos, né, subordinada à caridade. Logo, isso tira, então, o nosso livre-arbítrio, né? A gente poderia pensar, poxa, mas eu não posso fazer, então, efetivamente o que eu quero, né? Repito, claro, há coisas que são impossíveis, mas há coisas que são possíveis, mas que não nos fazem bem. Né? Como Paulo de Tarso vai nos recomendar, nos são até lícitas, mas não nos convém. Então é isso que é importante. Ainda sobre a questão do livre-arbítrio, é interessante que a nossa própria condição, enquanto encarnado, enquanto espírito em evolução, ela oferece sim alguns obstáculos a ele. Nós temos as próprias questões instintivas que ainda trazemos, as nossas próprias tendências, né, que trazemos de bagagens de vidas anteriores, que vão se manifestar de forma inconsciente muitas vezes, ou até mesmo de forma consciente, né? Que muitas vezes vão nos limitar, vão interferir
nesse nosso livre-arbítrio. Além disso, como eu coloquei, a nossa própria condição física, né? Que às vezes pode, no caso de algumas questões até de ordem mental, né? Que podem atrapalhar a manifestação da nossa inteligência, vão ser sim, em determinada encarnação, obstáculos ao livre-arbítrio. Mas tudo isso também tem o seu efeito pedagógico. Né? Muitas vezes essa condição de perda temporária de livre-arbítrio é de responsabilidade nossa, muitas vezes não, sempre, né? E episódios encarnatórios como esse têm muitas vezes o objetivo de fazer com que a gente retome efetivamente esse livre-arbítrio. Então tem sempre um efeito pedagógico, né? Nunca punitivo. E daí a gente pode concluir que a questão do livre-arbítrio depende, acima de tudo, de uma questão de educação íntima, né? De educação moral. Então, como, repetindo, né? E a gente falou nos episódios anteriores, quando a gente se propõe a seguir as leis de Deus, a gente se propõe a educar o nosso livre-arbítrio, a entender que ainda que eu tenha possibilidades de agir assim, né, de uma forma ou de outra, há possibilidades de ação que me conduzem ao sofrimento. E a proposta de Jesus, eu repito, é uma proposta de amor, de felicidade. A partir do momento que eu educo o meu livre-arbítrio, eu não me submeto mais ao jugo do sofrimento. Uma outra questão também que muitas vezes pode ser apontada como obstáculo ao livre-arbítrio são episódios que a gente identifica muitas vezes como de fatalidade, ou seja, eventos inevitáveis, né, que estariam, aos quais nós estaríamos destinados. E os espíritos têm uma discussão interessante sobre isso também. Né? Eles vão dizer para nós, e até capítulos anteriores em que isso é discutido, né? Que na nossa programação encarnatória, antes do nosso nascimento, a gente escolhe os gêneros das provas que vai enfrentar. Né? Até mesmo pode determinar aqueles eventos que são fundamentais na nossa vida. Não detalhes, né? Os detalhes são subordinados à nossa ação de cada dia. Podemos determinar, por exemplo, dificuldades físicas, né? Provas físicas, doenças, dificuldades no nosso corpo físico, que vão ocorrer, né, na nossa encarnação. Porém, muitas dessas dificuldades podem até ser evitadas, podem até ser superadas. Então não são de forma alguma fatais, né, no sentido absoluto. Só às vezes eventos muito importantes para o nosso crescimento pessoal. Agora, olhando numa janela de tempo maior, enquanto espíritos imortais, né, e entendendo mais uma vez essas oportunidades como de crescimento, a gente entende que no sentido amplo, né, elas não são obstáculos absolutos ao nosso livre-arbítrio, à medida em que fortalecem a nossa capacidade intelectual de agir, a nossa capacidade moral de agir. Agora, o mais importante que os espíritos chamam a atenção, se a gente pode escolher gêneros de provas, de teor físico, ou mesmo de ambiente em que nós vamos nascer, em relação às nossas ações íntimas e morais, não há fatalidade. Nisso nós temos a liberdade de agir. E aí a nossa educação familiar, nossa educação religiosa vai nos influenciar, vai nos enriquecer, mas aí a liberdade é totalmente nossa. Tem uma frase muito interessante, que é no item 872, que fecha a questão, traz um grande resumo sobre o assunto, né? Em que os espíritos vão nos dizer: não há fatalidade nos atos da vida moral. Então isso é o mais importante. Então eu não posso dizer assim, não, eu fiz o mal para tal pessoa porque isso estava programado. Não, de forma alguma. Tá? Então nós temos episódios, gêneros de provas, ambientes, família, problemas, dificuldades físicas que podem ser programadas, sim. Em geral, nem essas são fatais. Mas se tem algo que efetivamente não é fatal, e com que a gente efetivamente também tem que ter um cuidado absoluto, são com os nossos atos morais. Agora, no capítulo seguinte, que é o capítulo 11 da terceira parte, o penúltimo, nós somos convidados a refletir sobre a última das leis, vamos dizer assim, né? Na ordenação que Kardec propõe, que é a lei de justiça, amor e caridade. É uma lei da natureza, naturalmente, a qual nós somos convidados a seguir, como as demais, né? Se temos um compromisso com a nossa própria felicidade. Como já foi colocado, é indissociável da nossa preocupação com o bem-estar, com a felicidade do próximo. É lei da natureza enquanto uma tendência natural. Cada um de nós percebe, quando faz o mal, quando é injusto, quando não ama, o sofrimento decorrente. Da mesma forma, a gente percebe também a alegria, a sensação de paz e felicidade que decorre de uma boa ação, de uma ação justa, uma ação correta, de ajuda ao outro, né?
que favorece o bem-estar do outro, o que vai gerar naturalmente também o nosso bem-estar íntimo. Agora, enquanto lei a gente já vive plenamente? Não, a gente ainda está aprendendo, né? O que se reflete na própria imperfeição da lei humana. Então, a nossa própria forma de regular as relações, que está sempre, caminhando com o progresso da humanidade, já discutimos isso em episódios anteriores, ela vai se aproximando cada vez mais das leis de Deus, logo vai se tornando mais justa, mais equânime, mais adequada. Enfim, essa lei, a lei de amor e caridade, de justiça, amor e caridade, ela já vai aparecer nas palavras de Jesus quando ele vai nos fazer o convite a que a gente ame o próximo como a si mesmo, a que a gente faça pelo outro o que a gente gostaria que fosse feito por nós. Olha que interessante, né? Então, buscar para o outro a felicidade, a paz, a alegria que a gente quer para a gente, efetivamente é buscar a lei de justiça, amor e caridade. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, acima de tudo é uma lei que regula a nossa relação com o outro. O que a gente pode trazer aqui, porque a gente pode trazer aqui alguns exemplos, que o próprio capítulo 11 da terceira parte nos traz. Por exemplo, em relação ao direito de propriedade. Então nós estamos aqui encarnados, cada um tem as suas coisas, cada um obtém as suas coisas pelo seu trabalho, lida naturalmente também com as suas dificuldades. Então o que os Espíritos vão dizer para nós? Que o nosso lidar com a matéria, com a propriedade, é algo lícito, a partir do momento que a gente obtém sem fazer o mal, sem prejudicar o outro. Olha que interessante. Mais uma vez, como nós estávamos discutindo em relação à lei de liberdade, podemos agir de forma a prejudicar o outro? Podemos, mas vamos colher sofrimento. Percebe? Vamos colher sofrimento. Então a grande proposta de Jesus, mais uma vez, é que a gente seja feliz como ele é. Daí ele nos ensinar, daí ele deixar vários exemplos para que a gente tenha como referência. Da mesma forma, então, que eu sou convidado a respeitar aquilo que é do outro, a ser justo, a propriedade do outro, naturalmente tenho o direito de proteger o que é meu. A grande questão é a forma como isso é feito. Ou melhor dizendo, a grande questão é a forma como nós lidamos com a matéria. Se a minha intenção real, vamos dizer assim, é manter aquilo que é importante para mim, se a minha intenção real não envolve um apego, que naturalmente me encaminharia ao sofrimento, se não envolve, acima de tudo, um egoísmo, a minha atitude de proteger o que eu tenho, ela é justa, Olha que coisa interessante. Ela é adequada às leis de Deus. Agora, a partir do momento que para isso eu ajo buscando mal, buscando a agressividade, buscando prejudicar o outro, ou me engano achando que estou protegendo, quando na verdade estou demonstrando uma grande relação apegada. Mais uma vez, posso fazer? Posso. Devo fazer? Não. Senão eu sofro. Olha como que é interessante a proposta espírita, É sempre de uma reflexão, nunca de uma proibição irracional, dogmática, Mas sempre de uma reflexão. Agora, além da questão da propriedade, a gente pode trazer outros exemplos aqui também. Há uma questão fundamental desse capítulo, que é a questão 886, em que é perguntado, olha que interessante a pergunta de Kardec, qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí são 3 palavrinhas que ficaram muito famosas, no movimento espírita. E a expressão é interessante, porque os espíritos vão nos dizer o seguinte, caridade para Jesus é o seguinte, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que coisa fantástica. Um grande desafio para nós, Sem sombra de dúvidas. Mas como nós colocamos até o momento, a partir do momento em que a gente resolve se esforçar nessa direção, a gente se vê mais feliz. A gente promove a felicidade no nosso entorno e se vê intimamente mais feliz. Por exemplo, falei com vocês de exemplo, mais um aqui, em relação à esmola. É claro que nós vamos observar no mundo, no nosso planeta como um todo, uma desigualdade social muito grande, uma injustiça grande. E muitas vezes no doar, seja um dinheiro, seja um alimento, está algo fundamental para a própria sobrevivência daquele que pede. Então a proposta espírita não é contrária à esmola, talvez escondida numa ideia de que o interessante mesmo é o apoio espiritual. Claro que isso é importante, mas enquanto encarnados precisamos da sobrevivência física. Então, dar aquilo para aquele que não tem é um ato nobre? Sim, mas tem um detalhe, é dar sem humilhar,
é dar sem rebaixar. E, acima de tudo, nas nossas possibilidades, buscar promover aquela pessoa, que ela possa buscar o seu sustento por si só. Mas enquanto isso não é possível, né, nós temos que ajudar, nós temos que auxiliar. A proposta de preocupação de cunho social, ela está inserida na doutrina espírita. Nós não podemos deixar isso de lado. E um último exemplo, para a gente encerrar, da manifestação dessa lei, da forma de lidar com essa lei, é justamente aquele que deriva das nossas relações familiares, né? O que o texto aqui vai destacar enquanto amor filial. É muito natural, e a gente vê isso na maior parte das pessoas, né? Essa relação de amor, de mãe, de pai em relação ao seu filho, como algo quase natural. A gente entende de onde vem isso, né? Das próprias ligações entre os espíritos construídas nessas vidas, como nas vidas anteriores. Mas a gente percebe também muitas vezes dificuldades familiares. Será que isso então não estaria contrariando essa lei? De forma alguma, a gente volta ao que falou no início. Ainda que essa lei seja uma tendência natural para a qual nós caminhamos, um caminhar que nos coloca numa situação de mais felicidade, nós ainda não conseguimos cumpri-la plenamente. Então, se, por exemplo, nós lidamos com uma pessoa com quem temos muitas dificuldades na família, nós estamos cumprindo plenamente essa lei? Não. Mas por que estamos juntos ali? Justamente para que a gente possa reatar laços, construir laços e aí efetivamente cumprir a lei. Perceba? Então não há nenhuma contradição aqui. Essas nossas dificuldades de relação demandam, né, especificamente, do que nós vamos abordar daqui a pouquinho, no nosso egoísmo, na nossa situação de apego, na nossa situação de ignorância das leis de Deus. Mas a partir do momento em que a gente muda essa direção, e a gente está sempre sendo convidado a isso, a gente passa cada vez mais a cumprir cada uma dessas leis morais. E fechando a terceira parte, no seu capítulo conclusivo, que também serve aqui de conclusão para o nosso episódio, Allan Kardec vai discutir no capítulo 12, que trata da perfeição moral, as possibilidades efetivas de se cumprirem essas leis de Deus, de se chegar a essa condição de felicidade que todos nós desejamos. Ele começa uma discussão muito interessante, né? Porque todos nós, quando optamos pelo esforço, pelo cumprimento das leis de Deus, nós entendemos que esse esforço vai nos levar a uma condição de mais felicidade aqui na Terra e numa situação futura, né? Será que pensar assim não seria agir com interesse? Naturalmente sim, né? Mas esse é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho que a gente dá, né? O esforço a partir das nossas experiências, reflexões, né? Conclusões, porque a gente entende que esse estado vai nos deixar numa situação de mais felicidade. E aos poucos nós vamos entender e começar a praticar essa caridade, praticar esse bem de forma natural e espontânea. E aí sim, nesse momento, claro, né, teremos progredido mais, sem sombra de dúvida. Tá? Agora, não é um problema em si, o nosso esforço inicial, temos esse interesse que é nobre, né, como movendo as nossas ações, os nossos esforços na prática da caridade. Se inicialmente começamos por interesse, terminamos por fazer isso naturalmente. Um exemplo legal para isso é o próprio trabalho social que algumas casas oferecem. Então, muitas vezes a gente identifica, a casa espírita faz uma entrega de cestas básicas acompanhada de um trabalho promocional, claro, né, e doutrinário. É importante que eu auxilie, mas eu não quero. Eu quero ficar na minha casa, eu quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa, né? Mas eu entendo que aquele benefício é enorme para as famílias que vão naquela casa. Quantos sorrisos, né? Quantas pessoas vão ficar mais felizes naquela condição, né? Aí você pensa assim, não é o que eu quero, mas eu vou pelo interesse de auxiliar aquelas pessoas. Eu vou também buscando, né, uma condição de felicidade íntima, que eu sei que eu vou obter com aquilo ali. Então olha que coisa interessante, né? Aí a partir do momento que eu começo a frequentar aquele trabalho, inicialmente por uma obrigação, vamos dizer assim, eu vou percebendo a efetividade daquele bem que vem na minha direção também. E aí eu quero continuar. E aí aquilo vai se tornar natural. Percebe? Agora, o esforço inicial foi natural, né? Foi por uma tendência natural? Não foi, né? Olha que interessante. Agora, isso em si não é um problema, porque o nosso objetivo é que ele se torne natural. Então é possível sim encontrar essa situação de perfeição moral, né? A proposta espírita é sempre muito otimista, né? Quando vai nos falar de progresso, quando vai nos falar de evolução,
Ela nos faz enxergar a vida, mesmo com grandes problemas, com grandes dificuldades, como sempre numa direção de mais paz, de mais felicidade. Olha que interessante. Então é possível, né? E como que essa condição de perfeição ela é atingida? Nós já discutimos isso em todos os episódios, né? Mas sim, pelo estudo, mas principalmente pelo esforço em vivenciar o que se estudou, dentro da proposta religiosa, proposta espírita aqui no nosso caso. Né? Esse estudo não se dá apenas pelos livros, ainda que sejam fundamentais. Se dá também, claro, pela frequência a grupos, por assistir palestras, pelas experiências da própria vida, por se observar os erros e as consequências dos erros de outros. Olha que interessante. Não é nem entrar no campo de julgamento, da fofoca, de divulgar esse erro. Mas quando eu observo que alguém tomou um caminho e se equivocou, o que eu vou pensar? Aquele caminho é o mais adequado. Então isso também é justo, isso também está inserido nesse nosso processo de educação, nesse nosso momento, nesse nosso processo de aprendizado. Né? As religiões, acima de tudo, gente, são atalhos, né? Para que a gente não necessariamente tenha que vivenciar todas as experiências desagradáveis. Se nós já sabemos pela orientação religiosa que tem certos caminhos que são mais adequados, né? Por que eu vou insistir em outros? Né? Então isso aí é muito interessante da gente refletir. Obstáculos existem a essa perfeição? Sim. Né? As paixões, por exemplo, né? Enquanto tendências instintivas, enquanto tendências vinculadas ao nosso apego à matéria, à nossa situação de encarnados, né? E também desencarnados, claro, né? A nossa proximidade evolutiva. Então essas paixões, quando não governadas, né? Quando não direcionadas, quando a gente permite que elas tomem conta, né? Das nossas decisões, elas nos encaminham, naturalmente, para uma situação uma situação de sofrimento, de infelicidade, né? E dessas paixões, né? E aí a gente pode, como paralelo, analisar os vícios, né? Há algo como central nelas, quando mal conduzidas, que é o egoísmo. Em que a gente dá uma importância enorme à nossa personalidade, um egoísmo que tem a sua origem no desenvolvimento do próprio instinto de conservação. Quando a partir de um momento, né, no nosso processo evolutivo, a gente se identifica como uma individualidade, como um eu, e a gente ainda na ignorância das leis de Deus quer tudo para a gente, né? Quer manter a nossa individualidade. Daí que nasce o egoísmo, dessa influência da matéria. Mas a partir do momento que a gente é esclarecido, por exemplo, pela mensagem de Jesus, a gente é convidado a entender que além das influências das paixões, além das preocupações que nós devemos ter conosco mesmo, há as preocupações espirituais, de cunho espiritual, que devem ser colocadas no plano superior. Isso significa um desprezo da matéria? De forma alguma, mas um governo da matéria, né? Como os espíritos vão falar aqui em relação às paixões, né? As paixões enquanto um corcel, enquanto um cavalo bravo, né? Que deve ser domado. E a partir do momento que a gente prioriza o espiritual, a gente vai direcionar essas nossas próprias tendências instintivas, né? Todas elas para o bem. Olha que coisa interessante. Os espíritos vão mostrar para nós que não há uma paixão irresistível, né? Não há um obstáculo irresistível à nossa imperfeição. Há obstáculos difíceis? Sim, nós estamos acostumados com eles há muitas vidas, né? Há muito tempo. Mas nós temos todo um convite a que coloquemos essas paixões, esses desejos, essas vontades em segundo plano. Né? E a partir do momento em que a gente coloca isso, a nossa própria prática familiar, nossa própria prática de trabalho, e começa a exemplificar isso, a gente contribui também para que outros se eduquem nessa direção. Uma educação no sentido moral, como os espíritos e Kardec vão falar muito acima da educação como simples instrução, mas uma educação que molda, né? E o exemplo arrasta. Fica quase um ditado, né? O exemplo arrasta. Então, no nosso dia a dia, seja com os nossos filhos, seja no nosso trabalho, quando a gente exemplifica uma postura na direção da proposta de Jesus, a gente se torna um foco de luz para que outros também tentem fazer. Olha que coisa fantástica. Aí, ou seja, a gente promove um amadurecimento não apenas íntimo, mas de todos aqueles que nos cercam, né? Um amadurecimento da nossa sociedade, da nossa humanidade. Daí a importância da proposta de Jesus, percebe? Encerrando então essa nossa discussão, esse nosso episódio e a temporada como um todo que discute as leis morais, o que é importante a gente guardar de tudo isso é a proposta prática cristã.
Uma proposta que nos convive não a pensamentos apenas abstratos, apenas contemplativos, né? Mas de vivência do que Jesus viveu, de vivência dos exemplos que ele nos deixou. E por quê? Porque ele não vai ficar triste? Porque Deus vai nos punir? Não, não, gente. Viver a proposta de Jesus é se encaminhar para uma situação de mais felicidade. A grande preocupação, vamos chamar assim, de Jesus é com isso, né? Não com que nós o sigamos de forma idolátrica, né? Assim ou assado, mas que acima de tudo esse seguir Jesus seja o vivencial que ele viveu, o vivencial que ele propôs. Porque ele simplesmente nos propôs isso por amor. Ele quer que a gente se encaminhe à situação de felicidade na qual ele já está. E fica aqui, claro, né? O nosso convite ao estudo, a leitura completa, claro, do Livro dos Espíritos, da terceira parte que nós discutimos aqui, para que essas conclusões ainda fiquem de forma mais profunda na mente e no coração de todos nós. Foi um prazer conversar com vocês por essa temporada e um abraço a todos. Querido companheiro Daniel, gratos estamos a você por ter estado conosco durante toda a quarta temporada, por dividir conosco os seus conhecimentos sobre a doutrina espírita, em especial sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, parte esta que expressa a moral do Cristo, os ensinamentos do Rabi da Galileia, que é a chave para todo aquele que almeja sua transformação moral. A você, prezado ouvinte, agradecemos a sua audiência, a sua paciência em nos acompanhar no Ser Espírita. A nossa motivação foi e é a de transmitir os conhecimentos desta doutrina de luz e de consolo. Lembramos que as 4 temporadas com seus respectivos episódios estão disponíveis no site da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora e você poderá acessá-los quando quiser. Convidamos você a perseverar nos estudos, nas leituras de obras genuínas sobre o Espiritismo. E com certeza, existe uma casa espírita perto de você. Procure conhecê-la, participar das reuniões, participar dos grupos de estudo e das frentes de trabalho, que são muitas. O nosso convite é: não pare por aqui. O Ser Espírita foi só o começo. Que a paz esteja com cada um de vocês. Um grande abraço.